Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 21. Evangelho segundo João, capítulo de número 21. E o versículo de número 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor possa ministrar ao nosso entendimento e ao nosso coração, que o Espírito Santo, que é o Espírito de revelação, nos revele toda a verdade. Abençoa-nos, ó Pai. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, pedindo que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente unicamente ao Senhor. No nome de Jesus, amém, Pai. As perguntas do Senhor Jesus são altamente reveladoras. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que Jesus teria perguntado tal coisa? Por que Jesus teria dito esta coisa? Certa vez se aproximaram de Jesus e uma daquelas pessoas perguntou: que farei para ser salvo? E Jesus responde a essa pessoa com outra pergunta. Diz: o que diz as Escrituras? O que dizem as Escrituras? Meus irmãos, a resposta do Senhor sempre será para nós, não importa o que venhamos a perguntar. O que dizem as Escrituras? Ele nos responderá com outra pergunta. Se queremos saber por que vivemos isto, por que nos acontece aquilo? Senhor, qual é o teu propósito? Jesus, qual é o teu plano? Ele sempre nos responderá: o que dizem as Escrituras? Porque antes que fizéssemos qualquer pergunta, a verdade é que Ele já nos deu a resposta pelas Sagradas Escrituras. Por isso, nós muitas vezes, como a própria palavra diz, erramos, porque não conhecemos a palavra de Deus. Nós devemos observar, devemos estudar, devemos meditar, devemos não apenas saber, mas entender. Sabe, isso é muito importante. Saber e entender. Ter revelação, ter conhecimento, ter sabedoria, mas em tudo isto ter entendimento. Precisamos alcançar verdadeiro entendimento. Mas, neste caso,
particular, ao falar com Pedro, depois de sua ressurreição, depois do episódio do próprio Pedro ter negado 3 vezes ao Senhor Jesus. 3 vezes Pedro afirma que ama ao Senhor Jesus. 3 vezes para cada situação que houve, para cada negativa que fizera, agora uma afirmação no lugar. Mas ainda há uma questão. Veja o que Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Se Jesus sabe todas as coisas, e se Jesus sabe, portanto, que Pedro lhe ama, por que Jesus pergunta a Pedro se este o ama? Por que o Senhor nos pergunta coisas que o Senhor já sabe a resposta? Porque, meus irmãos, Deus nos pergunta não para que Ele saiba, porque Ele já sabe. Quando Deus nos pergunta, é para que nós, respondendo, nós mesmos saibamos. A resposta que iremos dar é muito mais para nós, para o nosso conhecimento, do que propriamente para Deus. A resposta que Pedro dá é para que Pedro, o próprio Pedro, não tenha dúvidas de que ele, de fato, ama ao Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Não há dúvida nenhuma. E Pedro bem respondeu: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Sim, Jesus sabe todas as coisas. E mesmo assim, sabendo todas as coisas, Ele me pergunta, Ele te pergunta, Ele nos pergunta para que nós também saibamos o que Ele já sabe a nosso respeito. Mas que muitas vezes nós não sabemos a respeito de nós mesmos. Nós não temos verdadeiro entendimento. Pedro, eu imagino que tinha várias questões com ele mesmo naqueles dias. Sim, esse Pedro, que era tão decidido, esse Pedro, que era tão pronto a responder, esse Pedro, depois de tudo o que aconteceu, depois de ter negado ao Senhor Jesus, esse Pedro tinha questões com ele mesmo. Jesus enfrentou muitas coisas, e muitas pessoas dizem: Pedro, deve ter sido uma decepção tão grande. Pedro não tinha como decepcionar ao Senhor Jesus Cristo. Porque toda decepção é baseada numa frustração de uma expectativa. E quando você tem uma grande expectativa e é frustrada nessa expectativa, você pode ter, inevitavelmente você terá, em relação àquela expectativa, uma grande frustração.
Jesus avisou a Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. De modo que o fato de Pedro negar a Jesus, em nada houve uma decepção, porque era o que Jesus tinha de expectativa segura a respeito de Pedro, que Pedro negaria, e o negou. Isso não quer dizer que isso não tenha entristecido Jesus. Isso não quer dizer que isso não tenha ferido ao Senhor. Mas quem nutria uma grande expectativa a respeito de Pedro era o próprio Pedro, que disse: todos podem te negar, mas eu nunca te negarei. E Pedro, então, se decepciona com Pedro, se frustra com ele mesmo. Você pode imaginar a quantas andava a alma de Pedro depois de tudo isto? Quantas dúvidas não pairaram sobre Pedro, porque Pedro falhara. Nós todos podemos falhar. Nós todos podemos errar. E muitas vezes, quando nós falhamos, quando nós erramos, nós nos decepcionamos com a nossa própria pessoa. Nós nos magoamos com a nossa própria pessoa. Nós nos entristecemos com a nossa própria pessoa. E se o Senhor não vier a ministrar a nossa vida, ao nosso ser, ao nosso coração, à nossa mente, se Ele não vier nos tratar, nós podemos cair num precipício emocional e nos ferir terrivelmente. O apóstolo Pedro devia ter questões com ele. O apóstolo Pedro possivelmente poderia indagar: será que eu o amo? Eu não fui leal? Eu não fui fiel? Eu falhei com ele? Eu tive medo? Eu realmente falhei com Jesus? E então vem a pergunta: Jesus sabia que Pedro o amava. Mas quem precisava ter a segurança de que ele amava ao Senhor Jesus era o próprio Pedro. E por isso a pergunta: Pedro, tu me amas? Até que Pedro chega a uma conclusão: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Agora, Pedro, quando está falando, não está buscando convencer a Jesus, porque ele mesmo afirma: tu sabes. Pedro está convencendo, sem sombra de dúvida, ao próprio Pedro. Ele está dizendo a ele: tu sabes, e agora eu sei também que eu te amo. Nós precisamos dessas perguntas que o Senhor faz a cada um de nós, que o Espírito Santo vem e nos constrange, que o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, do juízo e da justiça, que o Espírito Santo vem a ministrar a nós e, por vezes, nos ministra de tal maneira que, como Pedro, nos entristecemos. Senhor, eu te amo. Aqui a Bíblia diz que Pedro se entristeceu por Jesus ter lhe perguntado a 3ª vez se este o amava. O que nós sabemos que Pedro já havia
se entristecido muito mais por não ter testemunhado diante de todos que ele o amava. Porque a palavra diz que quando Pedro negou a terceira vez, diz que ele saiu daquele lugar e chorou lágrimas de morte. Pedro chorou, Pedro se entristeceu profundamente. E agora, veja bem, havia uma tristeza, havia uma melancolia, havia uma dor na alma de Pedro que só uma outra tristeza poderia curar. Que foi essa tristeza quando Jesus lhe perguntou a terceira vez: tu me amas? E que Pedro respondeu o que lhe curou: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E eu poderia dizer, no lugar de Pedro: e agora eu sei também, eu te amo. Eu te amo mais do que minha própria vida. Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Eu agora estou liberto daquele Pedro que fracassou. Eu agora estou curado daquele homem que tropeçou, daquele homem que pecou, daquele homem que falhou, daquele homem que errou, daquele homem que fracassou. E nós vemos isto quando Pedro é levado diante do Sinédrio. Lembre-se que foi numa reunião do Sinédrio, indo à casa do sumo sacerdote, estando ali na região da casa do sumo sacerdote, no pátio daquela casa, que Pedro negara, que Pedro não acompanhara a Jesus. E agora ele era levado à mesma casa, ao mesmo lugar. A Bíblia diz: volta ao lugar da tua queda. E Pedro voltou ao lugar da sua queda. Por que o Senhor nos leva ao lugar da nossa queda? Esse não é um lugar que eu quero voltar. Eu não tenho dúvidas que nem você, nem eu queremos voltar ao lugar da nossa vergonha, ao lugar da nossa queda, ao lugar de onde falhamos. Mas Deus nos leva lá, para aonde nós falhamos, possamos triunfar. Aonde caímos, possamos permanecer de pé. Aonde pecamos, possamos ser santos. Aonde tivemos medo, possamos ter coragem. Deus não nos leva ao lugar da nossa queda para nos humilhar. Deus nos leva ao lugar da nossa queda para nos exaltar. Ele nos leva ao lugar da nossa queda para que possamos, aonde fomos derrotados, agora obtermos a nossa vitória. Foi por isso que o Senhor levou a Pedro de volta àquele lugar, onde Pedro havia ficado. Ele avança agora. Ele entra e está diante do Sinédrio. E aquele Pedro diz: a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Rei.
nunca mais ele tropeçará. Nunca mais ele cairá no mesmo erro. Por quê? Porque Jesus o curou plenamente. A Bíblia diz, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade será estabelecida. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, naquele dia, Pedro é plenamente liberto, porque houve um tríplice testemunho, com seus próprios lábios, respondendo à pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Primeiro testemunho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Segundo testemunho. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Terceiro testemunho. Toda a verdade estabelecida. E, numa verdade plenamente estabelecida, somos plenamente libertos. Pedro não mais cairia no mesmo lugar e erro que ele caiu. Porque Cristo o libertou com uma pergunta: tu me amas? São perguntas que, quando respondemos, elas nos libertam. Cristo não nos liberta apenas com respostas, com proclamações ou afirmativas. Ele nos liberta também com a pergunta que nós precisamos responder. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa derramar do teu Espírito sobre nós. Como nos decepcionamos por vezes com a nossa própria pessoa. Perdoa-nos, ó Pai. Liberta-nos, ó Pai. E nós queremos responder as perguntas que o Senhor nos faz. Sabedores de que, ó Pai, as respostas o Senhor já nos deu em Tua palavra. Abençoa-nos aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.